Imagine uma garota que parece saída diretamente de um comercial de shampoo. Loira, radiante, cheia de estilo e apaixonada por moda. Essa é Elle Woods. Mas não se engane com os saltos altos ou o guarda-roupa cor-de-rosa. Por trás daquele sorriso encantador, há uma alma determinada. Embora o mundo insista em não enxergar isso, ele vive em um mundo onde ela brilha. Presidente da fraternidade Delta Nu, rodeada de amigas que a adoram e de um namorado que ela acredita ser o grande amor da sua vida. Warner Huntington III. Nome de gente rica, né? Ela o ama de verdade. E quando ele decide ir para Harvard estudar direito, Ellie tem certeza. É o momento de dar o próximo passo, talvez até um anel no dedo. Mas quando Warner termina com ela com a desculpa de que precisa de alguém mais séria, Ellie sente o chão sumir. Como assim? Ela é tudo o que alguém poderia querer. Coração bom, beleza, carisma. Mas não, para ele isso não basta. Warner quer uma Jackie, não uma Marilyn. E é aí que começa a mágica dessa história. Ele, devastada, poderia se afundar em sorvete e lágrimas. Mas em vez disso, ela toma a decisão mais inesperada e mais genial da sua vida. Se ele quer uma garota séria, ela vai mostrar que é tão capaz quanto qualquer aluno de Harvard. E decide entrar na faculdade de Direito. Sim, aquela Harvard. Agora pare e pense comigo. Quantas vezes alguém já duvidou de você? Quantas vezes você já foi subestimado só por não se encaixar no que esperavam? Pois é exatamente isso que começa a movimentar ele. Ela não quer apenas seguir o Warner. No fundo, mesmo sem saber ainda, ele está prestes a descobrir sua própria força, seu próprio caminho. A faculdade é apenas o cenário onde o verdadeiro despertar acontece. A princípio, ninguém a leva a sério. Nem os professores, nem os colegas, muito menos o próprio Warner. Mas Ellie é feita de algo que ninguém vê à primeira vista. Ela tem uma luz diferente, e o que começa como um gesto movido por amor, vai se transformar em algo muito maior, autoconfiança. Neste ponto da história, a gente ainda está se divertindo com a comédia, com as cenas absurdas, como o vídeo de inscrição para Harvard, ou o cachorro Bruiser dentro da bolsa. Mas se você prestar atenção, algo começa a mudar dentro dela. E também dentro de nós. Ellie Woods está só começando a mostrar ao mundo, e a ela mesma, que inteligência, força e sensibilidade podem sim andar de mãos dadas com brilho labial e salto-agulha. Harvard. O nome já impõe respeito. Tijolos vermelhos, bibliotecas centenárias, gente séria andando apressada com livros de 1000 páginas. E no meio de tudo isso, Ellie Woods de rosa da cabeça aos pés, com seu chihuahua de estimação na bolsa e um brilho nos olhos que ninguém ali parece entender. A chegada de Ellie a Harvard é um verdadeiro choque de mundos. Seus colegas a olham como se ela fosse uma criatura exótica. Quem é essa loira sorridente no meio dos futuros juízes da Suprema Corte? Eles se perguntam. E talvez pela primeira vez na vida, Ellie sente o peso do julgamento. Não o jurídico, mas o social. O olhar torto, o preconceito velado, a dúvida constante. Ela entra numa sala de aula e, em vez de aplausos ou calor humano, encontra desprezo e ironia. As pessoas não querem ouvir o que Ellie tem a dizer. E o mais difícil, Warner está ali, e agora está noivo de outra. Vivian, a típica garota séria que ele dizia precisar. A rivalidade é quase inevitável. Mas o mais bonito disso tudo é que Ellie não foge. Mesmo humilhada, mesmo fazendo o papel de estranha no ninho, ela não desiste. Aos poucos começa a perceber que talvez esteja ali por muito mais do que recuperar um ex-namorado. Ela enfrenta situações difíceis, leva bronca de professor, é tratada como piada. E sim, pensa em desistir. Afinal, quem nunca? Mas Elle Woods, por trás do rosa, tem uma fibra que vai surpreender a todos, inclusive a si mesma. Nesse momento da história, a gente começa a se perguntar: o que é, afinal, ser inteligente? É decorar códigos legais e falar difícil? Ou é ter coragem de seguir o próprio caminho mesmo quando ninguém acredita em você? É aqui que o roteiro deixa de ser só uma comédia divertida. Ele começa a tocar em algo mais fundo.
identidade, pertencimento, resistência. E o espectador, que antes talvez também julgava ele pela aparência, começa a torcer por ela com o coração. Porque, no fundo, Ellie não quer apenas passar por Harvard. Ela quer provar que pode estar ali por mérito próprio. E aos poucos, entre aulas de direito e encontros inesperados, ela começa a escrever uma nova versão de si mesma. Uma versão que não precisa da aprovação de Warner, nem de ninguém. E então, algo muda. Ellie Woods, aquela que um dia chegou a Harvard para reconquistar um amor, agora começa a descobrir um amor ainda mais poderoso. O amor próprio. A mudança não acontece de uma hora para outra, claro. Vem aos poucos, como quem vai abrindo uma janela e deixando o sol entrar. Ele começa a se destacar nos estudos, a fazer perguntas certeiras, a mostrar que entende, e muito bem, das leis, das entrelinhas, das pessoas. E o melhor, sem abrir mão de quem ela é. Ela continua usando rosa, continua sorrindo, continua sendo gentil, mas agora ninguém mais pode dizer que ela está ali por engano. Cada vitória, cada argumento bem construído, é uma pedra lançada contra o preconceito, contra o estereótipo de que uma mulher bonita, feminina e vaidosa não pode ser brilhante também. E é nesse caminho que ela encontra aliados inesperados. Paulette, sua amiga do salão, vira confidente e inspiração. Emmett, o assistente do professor, começa a enxergar nela o que muitos não viram. Não apenas inteligência, mas coragem. E até Vivian, antes sua rival, começa a repensar seus próprios julgamentos. Mas o grande ponto de virada vem quando Ellie é chamada para participar de um caso real. Um julgamento de verdade. Uma cliente de verdade. Uma situação onde a vida de alguém está em jogo. E ali no tribunal, Ellie se mostra como nunca antes. Atenta, sagaz, firme. Ela vê o que ninguém vê. Ela pergunta o que ninguém ousa perguntar. E com sua intuição, seu conhecimento e até sua experiência no mundo da beleza, ela encontra uma brecha, uma verdade, uma justiça. É nesse momento que tudo se revela. Ele não está ali só para ser aceita. Ela está ali para transformar, para mostrar que não existem caixas fixas onde as pessoas devem caber. Que uma mulher pode ser muitas coisas ao mesmo tempo. Doce e determinada, elegante e implacável, sensível e estrategista. E sabe o mais bonito? Ele não se torna uma nova pessoa. Ela apenas se reconecta com o que sempre teve dentro de si, mas que por tanto tempo o mundo tentou silenciar. Essa parte do filme é um convite à reflexão. Quantas vezes deixamos de acreditar em nós mesmos porque alguém disse que não éramos capazes? Quantas vezes mudamos quem somos para nos encaixar? Ele, com sua coragem tranquila, nos ensina que ser quem você é pode ser o seu maior superpoder. Essa parte do filme é um convite à reflexão. Quantas vezes deixamos de acreditar em nós mesmos porque alguém disse que não éramos capazes? Quantas vezes tentamos mudar quem somos só para sermos aceitos? Ele mostra que não precisamos nos apagar para brilhar em outros ambientes. Pelo contrário, é sendo nós mesmos que encontramos nosso maior poder. E o mais bonito é que essa transformação não vem de uma revolta, mas de uma convicção. Ele não grita, ela não se impõe pela força. Ela simplesmente se posiciona, com elegância, com clareza, com aquele carisma que é só dela. A Ellie que entra em Harvard buscando um ex-namorado não é a mesma que agora defende uma mulher no tribunal. E ainda assim, ela é exatamente a mesma. Só que agora sabe do que é capaz. A virada não é só na vida acadêmica. É interna. É emocional. É quando ela se dá conta de que não precisa provar mais nada para ninguém. Apenas ser fiel a si mesma. E isso muda tudo. Ao final dessa fase, o espectador sente junto com ela a libertação, a leveza, a empolgação de quem finalmente encontrou o próprio lugar. E não porque o mundo deu permissão, mas porque ela mesma se deu. Essa virada é o coração pulsante do filme. E é por isso que Legalmente Loira, Legally Blonde 2001, continua tão atual. Porque todos nós já fomos subestimados, já fomos julgados pela capa. Mas como Ellie,
Também temos dentro de nós uma força que ninguém pode apagar. A gente só precisa, como ela, dar o primeiro passo. Acreditar e seguir em frente. Chegamos ao momento decisivo da jornada de Elle Woods. Aquela que muitos não levavam a sério, que foi vista apenas como a loira bonita da Califórnia, agora está diante do maior desafio da sua trajetória em Harvard: defender uma acusada de assassinato no tribunal. Mas antes de mergulharmos nessa cena, vale lembrar o quanto essa virada é simbólica. Ele não apenas está lidando com um caso de vida ou morte. Ela está sendo colocada à prova diante de tudo o que lhe disseram que ela não era. E é aqui que o filme deixa de ser só uma comédia divertida e se torna também um manifesto sobre autenticidade e competência. No tribunal, Ellie não tenta imitar os outros. Ela não veste cinza. Não fala como uma advogada robótica. Não esconde seus traços de feminilidade. Ela continua sendo Ellie, com seu estilo, sua voz doce e sua atenção aos detalhes que ninguém mais percebe. E justamente por isso, ela enxerga o que ninguém viu. Quando ela começa a interrogar Brooke, a acusada, e depois a filha do falecido, percebemos algo que se construiu silenciosamente ao longo do filme. Ele desenvolveu não só conhecimento jurídico, mas também sensibilidade. Ela presta atenção em coisas pequenas. Uma timeline de cuidados com o cabelo. Uma contradição que passa despercebida por advogados mais experientes. E é exatamente essa atenção, esse olhar que carrega empatia e lógica ao mesmo tempo, que vira o jogo. A cena do depoimento da filha do falecido é um dos pontos altos do filme. Ele, com firmeza e inteligência, desmonta a testemunha usando seus conhecimentos de beleza. Sim, aquilo que tantos zombaram, o que parecia superficial, se torna sua maior vantagem estratégica. E aqui o filme faz um gesto sutil e poderoso. Ele diz que inteligência não precisa seguir um único formato. O julgamento termina com Ellie, provando que não é preciso mudar quem somos para sermos levados a sério. Ela vence sendo quem é, com coração, com humor, com autenticidade. E isso não é só uma vitória judicial, é uma consagração. O olhar de respeito no rosto do professor, a expressão boquiaberta dos colegas, o orgulho dos amigos e o aplauso silencioso que surge no espectador, tudo isso nos mostra. Ela venceu. Não só o caso, mas o preconceito, as dúvidas, a ideia de que para ter sucesso é preciso se encaixar. Neste clímax, Ellie se firma como uma mulher completa, forte e sensível, determinada e gentil, capaz de amar, de aprender e de surpreender. É impossível assistir a essa sequência sem se sentir contagiado. Dá vontade de levantar, bater palmas e dizer: sim, você conseguiu. E mais do que isso, dá vontade de acreditar que nós também podemos. Porque a verdadeira mensagem do filme não é que toda loira é inteligente. É que todo mundo tem o direito de ser quem é, e ainda assim ser incrível no que faz. Ela venceu, não só o caso, mas venceu todos os julgamentos silenciosos, todas as expectativas impostas, todos os olhares que tentaram limitá-la. E o mais bonito disso tudo é que Ellie não precisou abrir mão da sua essência para ser levada a sério. Ela não se moldou ao que diziam que uma advogada deveria ser. Em vez disso, ela mostrou que existe mais de uma forma de ser brilhante, que a força pode caminhar junto com a delicadeza e que o conhecimento, quando aliado à empatia, pode ser ainda mais transformador. Nesse ponto do filme, a gente já não está mais apenas torcendo por ele. A gente se vê nela, ou no mínimo se inspira nela, porque no fundo, todo mundo já se sentiu diminuído por ser diferente, por não se encaixar. E ver ele brilhar, sendo exatamente quem é, nos dá uma espécie de permissão emocional para fazermos o mesmo. O tribunal aplaude sua lógica, mas a plateia, nós, espectadores, aplaudimos sua coragem. Essa virada final, com Ellie sendo reconhecida não só como competente, mas como única, encerra a principal mensagem do filme. Você não precisa se transformar em outra pessoa para ser grande. Você só precisa se permitir ocupar o seu lugar, do seu jeito. E assim, com salto alto, brilho nos olhos e um cérebro afiado, Ellie Woods sai vitoriosa. Não apenas da sala do tribunal,
mas de todo um mundo que tentou dizer que ela não pertencia ali. Do tribunal à formatura, o tempo passa, e com ele, Ellie continua crescendo. Aquele ambiente que antes parecia inóspito e frio, Harvard, agora se transforma em um palco de conquista. Vestida com a tradicional beca, ela se prepara para um novo começo. Na cerimônia, ouvimos o discurso de formatura de Ellie, mas não é um discurso qualquer. É uma fala que carrega todas as dores e superações, todas as escolhas que ela fez ao longo do caminho. Ela fala sobre seguir o próprio coração, confiar em si mesma e nunca deixar que os outros ditem o seu valor. E essas palavras, ditas com simplicidade e verdade, tocam fundo. O mais interessante é perceber que, ao fim dessa trajetória, Ellie não se transformou em outra pessoa. Ela continua amando Rosa, sendo gentil, cheia de energia e carisma. Mas agora, tudo isso vem acompanhado de confiança, propósito e direção. Ela não é mais apenas a namorada do Warner. Ela é Ellie Woods, advogada formada com honra. E o melhor, sem precisar abrir mão de quem ela é. Vemos também como os relacionamentos se ressignificam. Warner está lá, claro, mas completamente ofuscado pela luz de Ellie. Ele é apenas uma nota de rodapé numa história que se revelou muito maior do que ele imaginava. E Emmett? Emmett se tornou um parceiro à altura. Alguém que viu Ellie além das aparências e caminhou ao lado dela, respeitando, admirando, aprendendo. E agora, construindo uma vida juntos. É um final feliz? Sim, mas é mais do que isso. É uma celebração do autoconhecimento, da autenticidade e da coragem de recomeçar. Ele entrou em Harvard por amor a alguém, mas saiu de lá apaixonada por si mesma e pelo que podia conquistar com sua inteligência, sua determinação e sua gentileza. O filme termina com uma mensagem silenciosa, mas poderosa. Você pode ser o que quiser. Pode mudar de caminho, pode surpreender, pode crescer. Tudo isso sem precisar apagar o brilho que te torna único. Legalmente Loira, 2001. Não é só uma comédia charmosa. É, no fundo, uma história sobre dar a volta por cima, desafiando estereótipos e provando que ser leve não é ser fraco, que ser doce não é ser tolo, e que o melhor caminho é sempre aquele que te permite ser você.